Tá? Já tá assim, Rafa, já tá com co-host. Massa. Todo mundo já tá conseguindo ver certinho? Confirma aí no chat, galera. Eu tô vendo. Galera, Certo, o chat acendeu aqui pra mim. Acendeu aqui. Mas, valeu, pessoal. Primeiramente, bom dia. Como o Caio falou, né, eu vou estar falando um pouco sobre estratégias de vendas B2B, mas voltado para prospecção. Vai ser via ativa. E aí, velho, eu sei que tá cedo, todo mundo deve estar com um pouco de sono, mas eu queria ver também a cara de vocês, saber com quem eu tô conversando, tá olhando a carinha aqui, para gerar uma conexão maior com vocês. Então, quem puder ligar aí a câmera seria muito bom. E aí, né, antes de falar de estratégia de prospecção, eu vou falar um pouco quem sou eu, falar um pouco sobre formas de vendas e depois sobre estratégia de prospecção passiva e estratégia de prospecção ativa. Certo? E aí, falando um pouco quem sou eu, meu nome é Rafael, eu tenho 20 anos, né, entrei na UFBA, eu entrei na MEG logo quando eu entrei na UFBA, então foi uma das maiores loucuras que eu já fiz, assim, no sentido de, eu tinha acabado de entrar na universidade, estava num ambiente totalmente novo, e entrei em outro lugar que eu não conhecia, que eu não sabia nada, e foi uma loucura no momento, né, porque, sei lá, eu entrei na faculdade em agosto, em setembro eu já estava na empresa Júnior, e aí foi muita coisa atrás da outra, e que enfim, no momento, né? Até o momento, eu me permaneço também dentro do médico. Eu sou da empresa Júnior de Administração da UFBA. E aí, falando um pouco sobre mim, do que eu gosto, as minhas áreas assim, ligadas para o profissional, é voltado para a área de pessoas. Eu gosto demais de falar também de diversidade e como essa pauta é estratégica dentro das organizações. E venda foi uma consequência, né? Que até mesmo antes do movimento Empresa Júnior, eu já trabalhava como vendas, entre aspas, ali. Então, algo mais voltado para autônomo, é, onde eu fazia venda mesmo de, sei lá, de tudo que você imaginar, eu já vendi antes de entrar no MEG. Então, sei lá, bolo no pote, mousse, essas coisas. Então, já precisava ter uma desenvoltura ali para poder tratar de vendas, né, e de comercial também, que me ajudou agora da empresa Júnior. E outras coisas, eu gosto de plantas, gosto de cachorro, de dar rolê de bike pela rua. E sempre também que o meu maior gatilho, na verdade, que por a gente estar na pandemia, eu não poder ir pro reggae pra meter dança, velho. Então acho que isso tá sendo muito. É uma das piores coisas que tá acontecendo, né? De, de não poder sair, né, pra, enfim, fazer o que eu gosto. Falando um pouco sobre o meu itinerário, entrei lá em 2019.2, na empresa de administração da UFBA, como eu falei, como trainee. E mesmo como trainee, eu participei do time de STR, que é meio que um time de pré-venda, que une ali algumas estratégias de marketing comercial. E aí, a gente utilizava ali algumas estratégias já de prospecção ativa, que eu falo um pouco mais à frente, mas algumas estratégias, né, de cold call, de e-mail marketing, que era interessante também para gerar resultados de prospecção para a empresa. Em 2020.1, eu entrei como consultor, fui efetivado, né? Lá na empresa Júnior, a gente entra como trainee, vira consultor, e aí tem os cargos, enfim, do tático seria gerente, assessor e afins. Em 2021, 20.1, entrei como consultor e fui líder do Comitê da Diversidade, toda da minha J. Então, como eu falei, eu amo trazer essa pauta e como ela é, de fato, importante para as organizações. Em 2022.2, ainda como consultor de projetos, né, eu também entrei no squad institucional, que tinha um pilar de vendas institucionais, digamos assim, onde o objetivo era, de fato, vender para grandes contas, vender para grandes empresas. E aí, Key Account constante, né, ficava muito nesse pilar de encontrar quem eram essas grandes empresas, fazer a prospecção ativa deles e entrar em contrato com o fim de fechar algum tipo de parceria. E em 2020.1, né, eu me joguei no processo seletivo do NEG, estou como assessor de gestão também no NEG e atualmente, né, também no cargo de gerente comercial lá da minha empresa Júnior.
Massa. E aí, voltando para a temática, né? Já que falei um pouco sobre mim, já dei uma introduzida a vocês e a gente já se conhece um pouco melhor, ou vocês, melhor, já me conhecem. Vamos falar um pouco sobre, né, essas estratégias de vendas B2B. Acho que está um pouco cortado aqui. Mas, basicamente, quando eu falo de estratégia de vendas B2B, né, é que, não sei se todo mundo sabe, mas B2B é um modelo de negócio onde uma empresa realiza vendas para outras empresas, então B2B, business to business. E sobre algumas formas de vendas B2B. Então, quando a gente trata desse modelo de venda, é muito comum que existam, né, basicamente três formas desses tipos de vendas, que seriam recomendação, a prospecção ativa e a prospecção passiva. Então, recomendação ela entra muito no sentido de indicações, de clientes ativos, pessoas próximas que compraram o produto da sua empresa júnior. E aí, são todos esses tipos de recomendação que as pessoas chegaram ao seu produto. E a prospecção passiva, né, seria quando a, a, o cliente ele vem até a empresa de vocês para poder, enfim, comprar algum tipo de serviço através de algumas estratégias e ações que a gente vai falar um pouco mais à frente. E prospecção ativa é quando basicamente a gente do time comercial da empresa júnior vai atrás do cliente para poder de fato vender algum tipo de produto para ele. Falando da prospecção passiva, né? Então, ela tem como principal objetivo atrair as pessoas para a empresa, atrair clientes, na verdade, para a empresa, para que eles possam comprar o projeto. Então, o objetivo é muito gerar um tipo de conexão ou de, digamos que, necessidade que aquele cliente ele tenha de comprar um serviço da empresa júnior de vocês. Então, há algumas ações para, de fato, fazer com que o cliente ele venha até a gente e não que a gente vá até o cliente. Algumas ações utilizadas na prospecção passiva, ela tem muito objetivo de trazer uma quantidade de leads qualificados para que dentro do funil, né, de vendas da empresa de vocês consigam trabalhar da melhor forma. E aí a principal característica do inbound sales, que seria alguma estratégia de prospecção passiva, seria justamente, né, que essas pessoas que serão prospectadas, elas vão ter uma noção maior, um conhecimento maior da empresa de vocês, qual é o serviço que vocês oferecem, justamente por conta das estratégias utilizadas desse tipo de prospecção. Então, sei lá, digamos que um, um e-mail marketing que essa pessoa recebeu e aí ela já tem um conhecimento um pouco daquele conteúdo que está no e-mail marketing, não. Nas estratégias de marketing da empresa de vocês e aí a pessoa já tem um conteúdo, buscou um conteúdo, né, acerca de, sei lá, gestão de empresas, usando o Lucas da DMUFBA, e aí a pessoa... Acho que alguém abriu o microfone sem querer. Mas aí na prospecção passiva, então, dando um exemplo, digamos que a pessoa, o potencial cliente, ele busca algum produto, algum serviço que busque solucionar as dores da gestão da empresa dele. E aí ele busca isso em algum modelo de rede. É interessante que ele encontre esse conteúdo e que a partir desse conteúdo, né, ele entre em contato com a empresa de vocês. Então é muito mais o cliente, né, vem até a gente do que a gente ir até o cliente. E aí algumas vantagens e desvantagens dessa estratégia é que, enquanto vantagem, né, a gente tem uma estratégia menos agressiva. Então, a prospecção passiva, o inbound sales, ele vai ser muito menos agressivo no sentido, em comparação, né, à prospecção ativa, por quê? Na prospecção ativa, como eu falei, maior escalabilidade, porque, porque basicamente uma estratégia apenas uma estratégia, né, de prospecção ativa, ela pode atingir vários clientes. Então, sei lá, lança algum tipo de ação ou conteúdo. Essa ação e conteúdo pode atingir diversas pessoas de diversas empresas que têm dores totalmente diferentes e que, enfim, podem tá chegando, né, com maior facilidade nessas pessoas através desse conteúdo. As desvantagens é que o ROI desse tipo de estratégia é um pouco mais demorado, então o retorno do investimento ele acaba sendo mais demorado devido
as condições da própria estratégia de prospecção passiva, que, enfim, ela acaba sendo um pouco mais demorada para a pessoa construir uma autoridade, digamos ali, acerca desse produto. E falta de controle do funil, né? Porque, como eu falei, meio que ela, mesmo que ela tenha uma melhor escalabilidade, uma estratégia, ela atinja diversas pessoas, a empresa júnior não consegue ter um controle do funil, porque Os Nico não deixaram dormir. alguém tá com Nico? o áudio ligado. E tem Nico aí? Certo. E acaba que a empresa júnior tem uma falta de controle do funil ali, muito no sentido, né, de que, digamos que uma estratégia ela atinge 10 pessoas, mas só que a gente não sabe exatamente quantas pessoas vai atingir, sabe? A gente vai lançar uma ação, pode atingir 3, pode atingir 10 ou pode atingir nenhuma. E eu trouxe sinais de destrinchado aqui, as vantagens e desvantagens. Porque ter uma abordagem menos agressiva faz com que, né, o prospect ele escolha o momento também de contato que ele vai estar entrando com a empresa júnior. Então, ele não somente chega na empresa, sei lá, querendo serviço, mas também ele chega na empresa sabendo um pouco mais do que a empresa júnior, da solução que vocês vão solucionar, e já tem lá um mínimo de interesse, né, e, portanto, um pouco mais qualificado do que outras pessoas, principalmente de prospecção ativa. Melhor escalabilidade, porque nem sempre, né, os investimentos que vocês vão estar realizando, a quantidade de investimentos que vocês estarão realizando, eles serão proporcional ao retorno desse investimento. Então, não necessariamente se você investir 2 vezes mais, você vai ter retorno 2 vezes mais. É algo que vai ser, enfim, vai crescendo, né, a partir da autoridade das ações de prospecção passiva. Enquanto desvantagens, o ROI é mais demorado, porque tem essa média, né, que o marketing outbound, ele demora cerca de 8 a 15 meses para trazer resultados consistentes. Então, é necessário realizar também o planejamento financeiro e o planejamento de como essas ações vão se guiar, né? Essas ações vão se estruturar durante a estratégia de prospecção passiva. Porque realmente a empresa precisa construir, de fato, uma autoridade ali para que os seus clientes consigam a enxergar como uma opção viável dentro do serviço que ela espera e da dor que ela busca solucionar. Como desvantagem, justamente essa dor, né, de falta de controle da boca do funil. Um exemplo da falta de controle da boca do funil é que, por exemplo, usando o case da DM, ano passado a nossa diretoria de marketing, ela fez uma ação para o final do ano. Então, utilizando alguns gatilhos para que os clientes potenciais clientes, né, eles comprassem um projeto antes do final do ano para poder iniciar o ano com a empresa júnior, enfim, e que a empresa conseguisse se planejar e estruturar logo no início do ano para que essas ações pudessem, né, conseguir constância durante todo o ano. Só que um potencial cliente, ele só entrou ele viu essa ação lá em 2020, em dezembro, mas só entrou em contato em fevereiro de 2021. Então, para vocês verem que, tipo assim, nem sempre a estratégia que a gente está utilizando vão trazer resultados imediatos dentro da prospecção passiva. Então, é uma desvantagem. E também, né, tem essa falta de controle do funil, porque uma coisa que a gente fez lá atrás está trazendo resultado para nosso funil agora. Então, a gente não consegue ter tão sólido assim essa consistência, né, de quanto de retorno que vai gerar. E também, acerca desse ponto, é que além desse funil, que a gente não vai ter o controle, a empresa não vai conseguir a empresa de fato vai ter que precisar de um planejamento para se constituir. Então, por exemplo, se vocês não possuem, a empresa de vocês não possui histórico, não possui dados ou um banco de dados acerca de como é que funcionou as prospecções passivas nos anos anteriores, então vai ficar muito mais difícil ainda a gente estar fazendo esse controle de boca de funil, sabe? E aí, falando sobre as principais agora, né, como fazer sobre as principais ações utilizadas dentro da prospecção passiva. Muito do que a prospecção passiva diz, né, é que a gente precisa atrair o cliente, a gente precisa fazer com que a nossa marca ela se torne de fato atrativa para quem
seja o potencial consumidor do nosso serviço ou produto. Então, é muito necessário que, primeiramente, né, a empresa júnior de vocês consiga entender quem é o potencial cliente, quem é o público potencial consumidor daquele serviço de vocês, porque isso vai poder, né, balizar a forma de como vocês vão estar segmentando o conteúdo de vocês e qual tipo de conteúdo vocês devem realizar. Uma estratégia muito utilizada é a do marketing SEO, que basicamente, né, é o posicionamento da sua marca nas plataformas de mecanismo de busca. Então, é como basicamente, sei lá, o Google ele faz um ranqueamento das informações da empresa, de modo que elas sejam, sei lá, a primeira posicionada ou a última posicionada. E aí isso vai depender das informações e das palavras-chave que estão associadas ao site da empresa de vocês. Então, é sempre importante que, até enquanto empresa júnior mesmo, esteja muito bem posicionado o site de vocês, as redes de vocês, com as palavras-chave certas, para que os clientes, né, os potenciais clientes, eles consigam enxergar a empresa júnior de vocês com a maior facilidade ali. Marketing digital, então, está presente nas mídias sociais, oferecendo conteúdo relevante aos seus potenciais consumidores. E aí aqui vem três pontos, né? Presente nas mídias sociais, conteúdo relevante e potenciais consumidores. Então, quando a gente fala de mídias sociais, está presente nas mídias sociais, tá? A gente vai estar utilizando o site, a gente vai estar utilizando o Instagram, a gente vai estar utilizando o Facebook. E isso parte muito também do potencial consumidor, da importância de entender esse potencial consumidor, porque aonde é que meu cliente ele está inserido? Então, por exemplo, para as empresas que eu costumo vender são empresas de indústria. Então, geralmente, empresas de indústrias elas não estão tão em redes sociais assim. Então, tem que ir mais presencialmente, tem que fazer uma prospecção mais ativa nesse tipo de empresa. Mas outras empresas, principalmente, sei lá, autônomos, têm uma maior autônomos e pequenas empresas têm uma maior presença nessas mídias sociais e faz sentido, tipo, estar estruturando essas estratégias para esse público também. Então, e conteúdo relevante, que também vai muito acerca do perfil do consumidor. Então, não só, de fato, entender quem é o perfil consumidor, mas só as características e qual conteúdos ele seria ideal ali para aquela pessoa. Então, sei lá, a minha empresa júnior é uma empresa júnior de gestão. A gente entende que a gente oferece serviço hoje para pequenas e médias empresas. Então, de que forma, né, a gente vai estruturar os conteúdos para esse determinado público? E aí pensar que uma pessoa que seja de uma pequena empresa, por exemplo, ela vai, sei lá, precisar de um controle de caixa. Ela tem muitas vezes os nossos clientes na ADM UFPA, eles têm uma empresa, sabem, tipo, gerir, entre aspas, ali a empresa, muito no sentido de estar realizando as atividades, as tarefas da organização. Mas quando se trata de gestão financeira, de gestão de marketing, eles não têm esse conhecimento apenas da gestão, assim, meio que geral da empresa. E aí a gente tenta também nessas nossas estratégias utilizar conteúdos educativos. Então, o que é um fluxo de caixa, o que é um ADRE, como é que pode utilizar isso na empresa e afins, né? Patrocinados, que seriam utilização de links patrocinados, então, seja no Google, então, além do posicionamento, né, e ranqueamento do seu site, é importante que existam também esses anúncios esses links patrocinados dentro das redes, porque fica mais fácil ou mais conveniente, digamos assim, estar posicionado, né, em lugares estratégicos, tentando atingir ali os públicos ideais para a marca de vocês. E aí, né, tem algumas opções. Eu acho que eu travei. Eu achei que eu tinha travado, pessoal, desculpa. E aí, né, algumas opções seriam o Google, o Facebook Ads, o LinkedIn ou o Instagram Ads também, que seriam algumas possibilidades de estar inserindo nesses links patrocinados e de conteúdo com o conteúdo da empresa júnior de vocês nessas redes. E agora falando um pouco sobre prospecção passiva, ela é basicamente a utilização, a estratégia mais comum, assim, de prospecção utilizada, né? Porque ela visa ter uma conexão direta ali com
com o potencial consumidor, o potencial cliente, de forma, né, que, como eu falei, que a gente ofereça esse tipo de conteúdo para essa organização, que a gente mostre de fato como é importante esse, esse serviço que a empresa júnior da gente está oferecendo. E a prospecção ativa, ela visa, né, a entrada de leads de forma ativa no seu funil de vendas. Isso quer dizer que é possível que o cliente ele tomou conhecimento da sua empresa ou da sua solução a partir da interrupção. E aí é nesse momento que a gente deve, né, prestar muita atenção, porque nem sempre o cliente ele está esperando ser interrompido, ser apresentado assim do nada de um serviço, uma solução que ele nem sabia que ele precisava. E aí é sempre interessante também estar fazendo utilizando outras estratégias também para meio que mitigar essa interrupção, tornar ela de forma menos agressiva, que é o próximo, tornar uma abordagem menos agressiva, né? Que é o próximo ponto que eu vou falar aqui. Eu queria das vantagens, né? E desvantagens de utilização dessa estratégia de prospecção ativa. Então, as vantagens são que tem assim, como a prospecção passiva e a prospecção ativa, elas meio que são dois polos assim diferentes, as vantagens de uma são as desvantagens de outras. Então, enquanto lá em prospecção passiva a gente tem quanto desvantagem o ROI muito demorado, em prospecção ativa, né, a gente tem uma velocidade no retorno de investimento. Então, muito no sentido de que se a gente, sei lá, tá tentando prospectar, temos 10 consultores, e esses 10 consultores, eles estão prospectando cada um uma pessoa, cada um lead. Cada um potencial cliente, na verdade. E aí a gente sabe que, em média, no histórico da nossa empresa, nessa estratégia de prospecção ativa, a gente costuma fechar 2 de 10 projetos dessa mesma estratégia. Então, a gente já consegue ter um retorno de investimento também. Conseguir meio que projetar o retorno do investimento, né? E ter essa velocidade no retorno do investimento, porque quando a gente faz essa abordagem, a gente tem interrupção. A gente consegue apresentar a empresa de forma mais rápida e de modo, né, que o cliente atingindo que a gente atinja as necessidades do cliente, ele se torne ele consiga entender, né, que existe essa necessidade dentro da organização dele que ele precisa resolver imediatamente, sabe? Outra vantagem é o maior controle da boca de funil. Então, muito da exemplificação que eu dei acerca do controle da boca do funil é porque se a gente tem 10 consultores trabalhando em 10 prospecções diferentes, a gente sabe que ali no nosso funil, muito provavelmente, né, a gente terá até 10 prospectos, né, da boca do funil. E desvantagens são porque é uma estratégia mais agressiva e de difícil escalabilidade. Então, mais agressiva porque muita dessa questão que eu falei acerca da interrupção da gente, enquanto empresa júnior, tá ofertando esse produto ou esse serviço para o potencial cliente sem que ele espere. Então, pode parecer de alguma forma agressiva e difícil escalabilidade, porque, como eu falei. Então, digamos que a capacidade produtiva da sua empresa júnior, utilizando de novo o exemplo dos 10 consultores, a capacidade máxima da sua empresa júnior de 10 consultores de vendas, assim, digamos, para 10, alguém liga o microfone. Mas seria, né, digamos que 10, se de 10 consultores de vendas, cada um só consiga prospectar um cliente diário. Então, você vai ter uma escalabilidade menor. Porque enquanto na prospecção passiva, uma ação só consegue gerar vários resultados, na prospecção ativa, dependendo do modelo da empresa e tudo mais, e as necessidades de vocês, vai ser um pouco mais reduzida, digamos assim. Porque vocês vão ter que utilizar diversas estratégias para poder atingir diversos públicos diferentes, diversas pessoas de um determinado público, né? Sobre o ROI também, né? Para eu não esquecer também. Então, na busca ativa, a gente consegue entrar em contato com o maior número de pessoas e empresas também do que na prospecção passiva. E encontrar também as que precisam da nossa solução. Então, não é um trabalho muito fácil ali, digamos, tá prospectando as pessoas, educando, gerando conexão, porque muitas vezes as pessoas não têm interesse de fato no serviço de vocês. Então, não é todo mundo, apesar de você estar utilizando todas as estratégias, estar conhecendo seu público-alvo, prospecção ativa, não é todo mundo que está de fato interessado 100% no produto ou serviço de vocês. Então, é um trabalho muito
não muito complexo, mas um pouco difícil, né, digamos assim. E aí, o controle da boca de funil sobre os clientes, potenciais clientes que podem entrar inicialmente dentro do funil é mais direto ter essa noção. Então, se a gente está prospectando 10 pessoas, a gente tem noção que até 10 pessoas ela entraria ali na nossa boca de funil. A estratégia de prospecção é o que eu falei, tá ofertando algo que o cliente às vezes não, que o potencial cliente às vezes não espera. Então, para meio que reduzir isso, utilizar algumas estratégias, né, de abordagem consultiva. Então, utilizando um rapport, que seria a aproximação ou conexão com esse tipo de potencial cliente para reduzir ali essa interrupção, para que ele não se sinta tão com abordagem muito agressiva, né, que seja uma abordagem muito agressiva para o potencial cliente. Buscar ganhar muita autoridade durante a abordagem, porque no sentido de que, às vezes, a pessoa que não conhece a empresa júnior, que é geralmente o perfil dos prospects de prospecção ativa, não conhece a empresa júnior, e quando passa por isso, a gente apresentar uma abordagem muito fraca, digamos assim, sem mostrar autoridade, sem mostrar que, apesar de ser empresa júnior, nós temos know-how suficiente para resolver o problema daquela organização. E que, além disso, a gente tem uma proximidade com os professores da universidade, tem essa conexão das pessoas que têm maior conhecimento também da área. A gente marcou uma primeira visita com ela, e aí ela já tinha uma empresa que estava fazendo o marketing dela, fazendo a postagem de conteúdo, só que não estava gerando retorno de vendas para ela. E aí, né, ela falou que estava em dúvida se era a empresa dela que não estava trabalhando bem nessa estratégia de marketing, dentro das redes sociais, ou se essa coisa de rede social não funcionava. Então ela falou assim para mim certa hora: olha, Rafael, eu acho que essa coisa de rede social, de marketing não funciona não gera vendas. Aí eu falei com ela: olha, calma, Dona Maria. Aí comecei a falar sobre o pilar técnico, né, de marketing de performance. Então, falar sobre que essas estratégias são utilizadas por grandes e pequenas empresas, de que isso gera resultados em vendas, sim. Então, o objetivo do marketing de performance é trazer resultado, principalmente resultado em vendas para a organização, utilizando, sei lá, postagem de conteúdo, anúncios, e que tudo isso nós, enquanto empresas juniores, a DMU ainda poderia estar fazendo e realizando, né, para a organização dela. E aí já consegui meio que quebrar essa objeção dela acerca do serviço, né? E também desse pilar técnico, gerando autoridade que eu sei sobre aquele assunto e também falando, educando-a sobre esse assunto também. E aí, né, como desvantagem também essa difícil escalabilidade aqui, para dobrar o número de entradas, por exemplo, de leads, a gente vai ter que provavelmente inovar o número de profissionais envolvidos no processo. Então, mais uma vez, utilizando aquele case, né, que eu falei. Se a gente tem 10 consultores dentro da empresa de vocês, e a capacidade produtiva desses 10 consultores de, sei lá, um prospect por mês. Então, para você atingir 20 prospects no mês, vocês vão precisar de 20 consultores. Então, tem uma difícil escalabilidade nesse sentido aí. E as principais abordagens assim de prospecção ativa, elas são mesmo de interrupção. Então, tudo que você imaginar, que é como se a gente estivesse indo na porta do cliente, falar com ele sobre o nosso serviço, oferecer de fato o que seria empresa júnior, o que seria consultoria empresarial, ou o que seria essa pesquisa de clima, coisa nesse sentido, é prospecção ativa, sabe? Então, existe essa primeira estratégia, que é ir de porta em porta. No nosso caso, um pouco mais complicado ir na porta do cliente e falar: oi, temos um serviço para você. Mas inclui aí ir até a empresa do cliente, do potencial cliente, para tentar oferecer nosso serviço. Rádio, televisão, jornais e mídias impressas. Então, é uma possibilidade que a gente pode estar utilizando dentro dessas estratégias, né, para poder apresentar a empresa júnior, assim, num lugar que o cliente, ele não... Porque quando a pessoa, ela tá ouvindo rádio, ela não tá esperando
sei lá, que as pessoas falem sobre um produto específico. Ela vai ouvir o rádio porque ela quer ouvir uma música, que ela quer ouvir o locutor da rádio, alguma coisa nesse sentido. Mas não porque quer aprender, né, e entender sobre os serviços de uma empresa júnior. Outdoor flyers, então, muito nesse sentido. Você está passando na avenida, sendo do nada, bum, um serviço assim, né, um produto específico sobre uma marca que você não esperava. E code call e code e-mail, que tem alguém com o microfone ligado aí. Se puder desligar, por favor. Code call e e-mail marketing, né? Que são estratégias de prospecção ativa que são mais utilizando mais pilar algumas estratégias técnicas assim, de comercial e vendas. Então, pode call muito de ligar para o prospect, apresentar a empresa, entender a situação do cliente, entender quais são as problemáticas dele ali, trazer de que forma a gente, como empresa júnior, pode estar auxiliando naquelas, solucionando, né, aquelas dores do cliente. E e-mail marketing justamente também nesse objetivo de estar apresentando a empresa, de estar gerando o primeiro contato com o cliente e estar prospectando de fato, né, para que ele possa gerar esse interesse aí na marca, na empresa de vocês. Massa, Rafa. Mas qual é melhor? Você já apresentei sobre a prospecção ativa, mais prospecção ativa, mas massa. Qual a melhor opção para mim é J, né? E aí, quando a gente fala sobre essas estratégias e qual a melhor opção para a EJ de vocês, a gente precisa entender que nem todas as estratégias elas serão de fato aplicáveis, mas antes de aplicar, é preciso se pensar. Então, em recursos financeiros, se a sua EJ ela possui recursos financeiros para estar investindo nesse tipo de estratégia. Então, principalmente quando a gente fala de prospecção ativa, que precisa ter um investimento um pouco maior ali em relação ao planejamento financeiro, algo que de fato a sua empresa o conteúdo que vai ser gerado pela sua empresa e a quantidade de tempo. Então, como a gente viu, né, na prospecção passiva, o retorno do investimento ele é muito mais demorado. Então, a empresa júnior meio que durante algum tempo ela vai estar aqui investindo diretamente nesse tipo de ação sem gerar retorno. Então, será que a empresa júnior de vocês ela tem recursos financeiros para utilizar esse tipo de estratégia? E aí, mesmo que não tenha também, é possível de realizar testes, principalmente do que a gente fala sobre anúncios ali, geração de conteúdo. Então, gerar conteúdo, vocês vão conseguir fazer isso de graça no Instagram, no blog de vocês podem, no Instagram, que é mais um pouco mais, que é mais democrático, gerar conteúdo. É mais simples, então, tentar ali em algum momento fazer estratégias de links patrocinados pela própria plataforma acerca do conteúdo da empresa que a empresa de onde vocês podem oferecer, certo? E aí, né, segundo ponto que seria equipe. Então, a sua empresa júnior, ela tem equipe para estar realizando esses tipos de estratégia, sabe? E tem principalmente também condições de aumentar a equipe. Então, quantas pessoas estariam envolvidas dentro desses processos. Venda, então, se a venda ela é complexa ou se ela é uma venda simples. Então, entende-se também, né, que se é um produto ou se é um serviço e como isso estaria impactando dentro dessas estratégias que se a gente for vender um produto, por exemplo, é mais simples a gente realizar uma prospecção ativa. É mais, digamos que fácil de sim vender um produto através de estratégia de prospecção ativa. Mas se for um serviço, utilizar estratégias de prospecção passiva faz mais sentido de modo que a gente vai estar gerando a necessidade, vai estar educando os clientes sobre esse determinado serviço e o cliente vai poder entender como esse serviço, né, ele vai estar solucionando a dor da empresa deles. E perfil do cliente, que de longe é dos pontos dos pontos principais, assim, que vocês precisam entender o perfil do cliente de vocês para balizar todas essas estratégias e também, além de entender o perfil do cliente, entender qual é o posicionamento da marca de vocês. Então, a empresa júnior de vocês, como é que ela se porta na frente dos clientes, de modo que a gente consiga entender ali, né? Os nossos clientes enxergam a empresa Júnior X
de determinada forma. Essa é a imagem, esse é o posicionamento que de fato vocês querem passar, sabe? É, é muito nesse sentido também. E aí, opa, não pensei. Mas aí, né, muito objetivo dessas estratégias é já encher o topo do funil, a boca do funil de vendas da empresa de vocês. Então, só trazendo a exemplificação do que seria o funil de vendas. Então, o funil de vendas, né, seria de fato, um funil de, digamos, de qualificação para que a pessoa ela se torne cliente. Então, enquanto a gente tem ali visitante, a gente vai utilizar algumas estratégias de prospecção e prospecção ativa e prospecção passiva para que esse visitante ele possa se tornar um lead, sabe? Então, o objetivo muito das estratégias de prospecção é, de fato, converter aquele visitante em lead. E a partir daí, enquanto lead, né, a gente trabalhar outras ações que aí constituem o processo de vendas e de comercial dentro da empresa júnior de vocês. E aí, enfim, pessoal, é isso. Eu não está aparecendo, mas eu coloquei aqui dúvidas. Se vocês ficaram com alguma dúvida sobre algum ponto, eu posso voltar também e falar. Podem abrir o chat e falar pelo, pelo microfone mesmo. Boa, galera. Boa, Rafa. Gratidão. Temos mais uns 10 minutinhos aí, galera. Então, por favor, quem tiver pergunta, pode mandar por chat, pelo microfone, como o Rafa falou. Tenho certeza que a empresa de vocês pode melhorar a prospecção dela, e Rafa deu várias dicas aí. Então, mandem dúvidas, por favor. Um de cada vez, tá, gente? Não. Lembrando que nenhuma dúvida é besta, nada do tipo. Se tiver alguma coisa que não ficou clara no que Rafa falou, só falar. É super tranquilo. Maria Clara já mandou a pergunta aqui, ó. Bom dia. Se possível, é interessante utilizar os dois tipos de prospecção, certo? Sim, sim, sim. Tipo, é possível utilizar, até porque vai aumentar, tipo, a possibilidade de você estar enchendo o topo do funil da sua empresa. Então, se a gente está utilizando estratégia de prospecção passiva, a gente está atingindo meio que um determinado perfil do público, de um público que vai ser um pouco mais qualificado, né, acerca do produto ou serviço da empresa de vocês. Enquanto prospecção ativa, a gente está meio que gerando a primeira conexão com aquele potencial cliente. Então, é importante mesmo, tipo assim, tentar utilizar essas duas estratégias, porque vai aumentar a possibilidade de vendas da empresa de vocês, sabe? Aumentar a possibilidade de conversão de leads. Como fazer? Tem outra pergunta aqui. Eu abri o chat também, cara. Valeu. Como fazer a prospecção ativa sem ser um incômodo para o lead? Cara, tipo assim, indo no perfil ideal do cliente de vocês. Então, conhecendo quem seria, sei lá, os donos de empresas, a gente pode estar utilizando, né, a estratégia de falar, um spin selling para ter uma abertura maior para a identificação do problema do cliente, ou estar utilizando estratégias como rapport para gerar aproximação e estar quebrando essa ideia de que nós estamos querendo vender algo, sabe? E aí, uma coisa que lá no SDR a gente fazia era cold call. Então, de fato, a gente ligava para os clientes para falar: oi, temos um serviço para você. É claro que essa abordagem não era nesse sentido, mas a gente tentava, né, estruturar de uma forma que a pessoa entendesse que, primeiramente, a gente seria uma opção viável para ele, e entender também se ele tinha uma dor, um problema que a gente poderia solucionar. E a partir daí partir para outras estratégias. Então, eu acho que, assim, talvez sempre seja um incômodo. Então, acho que não tem como não ser um incômodo, na verdade. Sempre vai ser um incômodo para a pessoa que não está esperando. É como, sei lá, se a gente estivesse na rua e uma pessoa parasse para você e falasse: oi, quero te vender algo, sabe? E aí, sempre vai ser um incômodo, mas a forma como é que a gente vai levar o depois desse incômodo, dessa primeira oferta, é o que vai ditar, né, também como o cliente, a percepção do cliente acerca disso. Então, se a gente chega: oi, temos uma estratégia de uma solução para você. Ela é ideal para o seu perfil. Aí o cliente fala: opa,
eu não quero agora, eu não pedi isso. E aí, o depois que você vai fazer isso, que é o importante também. Então, essa é essa aproximação, essa conexão e mostrar também, né, autoridade no assunto. Cara, Matheus Matos perguntou aqui se existem serviços. Opa, ainda tem outra pergunta em cima, desculpa. Tá. Ó, Maria Clara falou: o que eu entendo sobre minhas claras duas é tipo, fazer um primeiro contato, não para tentar vender, mas para tentar conscientizar o líder sobre o problema e mostrar que a gente resolve o problema. Acho que tem muito a ver com o método AIDA. Massa. Tipo, você fala, por exemplo, a gente gerar primeiro uma abordagem, e depois dessa abordagem tá enviando algum tipo de conteúdo? É algo nesse sentido? Não sei se eu entendi muito bem. Aí, escreve aí no chat se você quiser falar. Deixa eu responder aqui. A pergunta do Matheus. O Matheus perguntou se existem serviços que são mais adequados à prospecção ativa ou serviços que são mais adequados para prospecção passiva. Véi, tipo assim, eu acho que não tem muito essa de serviços que são mais adequados. Eu acredito que é muito naquela diferenciação de produto ou, ou serviço. Então, por exemplo, se é um produto, é interessante que a gente faça a prospecção ativa, mas não impede também que faça a prospecção passiva, sabe? Que possa estar educando sobre quanto aquele produto ele é interessante para a organização do cliente ou para o cliente específico, se for, tá, eu estou pensando, por exemplo, uma planilha. Então, a gente pode fazer alguma estratégia de prospecção passiva para uma planilha. Mas, geralmente, quem precisa de uma e a planilha, né, vai atrás, vai buscar, e nem sempre é prospecção ativa, sabe? Então, o que eu quero dizer, só para concluir, é que, tipo, pode sim utilizar as duas estratégias, tanto para produto quanto para serviço. O mais adequado, eu acredito que seja à medida que seu potencial cliente ou empresa trabalhe. Então, isso vai depender de alguns fatores que, tipo, enfim, acho que é isso. Tá, a Maria Clara colocou aqui, sim, pode ser, apresentando um tipo de conteúdo sobre o assunto para gerar curiosidade e interesse. Sim, então, por exemplo, deixa eu pensar um case, que eu acho que fica mais fácil a exemplificação. Mas se a gente está fazendo, a gente faz um cold call, por exemplo, e aí fala apresenta, né, a empresa para esse prospect, fala um pouco sobre quem é a empresa, sobre nossos serviços. A pessoa não esperava, beleza, a gente apresentou, ele não esperava que fosse apresentado esse tipo de conteúdo, mas apresentou, foi tudo certinho, a pessoa se sentiu interessada sobre o nosso serviço, mas não é o momento daquela empresa de estar trabalhando com a gente, né? De estar fechando uma parceria com a empresa júnior. Então, pode ser sim interessante que nessa empresa que demonstrou interesse, pelo menos um primeiro interesse ali, a gente envie conteúdo, sei lá, seja e-mail marketing, seja mensagem no blog, para poder deixá-lo, né, um pouco mais quente no sentido de mais qualificado, para fechar um serviço, né, com a empresa júnior. Então, eu acho que entra muito na característica do follow-up. Então, se a gente já fez um aumento ali com o cliente, que seria esse cold call, essa primeira, não necessariamente cold call, mas essa primeira prospecção ativa, assim, essa primeira interação com o cliente, ele não demonstrou interesse exatamente naquele momento. É interessante que em alguns crie-se, né, alguns pontos de contato durante o tempo que essa parceria ela está distante para que o cliente ele possa se sentir mais interessado no serviço, entender que a nossa necessidade é interessante, ela faz sentido para a empresa dele e também, terceiro, né, que seria estar gerando essa autoridade através do conteúdo. É isso, tipo, tem tempo ainda, cara. Não, não. Eu ia perguntar se tem mais alguma pergunta, você está respondendo alguma, só para saber mesmo. Mas ainda a gente está no tempo. Tá certo. Na prospecção, utilizando mensagem no e-mail, seria direcionado para serviço e conquistando com conteúdo relevante.
Cara, depende da campanha, tá ligado? Então, vão ter campanha, tipo, da campanha de marketing que a sua empresa está utilizando. Então, digamos que sua empresa, ela tenha, deixa eu ver, ler aqui de novo, seria direcionado para um serviço. Tá. Primeiro case, que a gente faça uma campanha direcionada para um serviço. Então, digamos que a empresa júnior de vocês, ela tem adquirido no portfólio de serviços, né, um novo produto. E aí, como é que você faz esse novo produto, ele está chegando em prospectar os clientes e que o público ideal ali da sua empresa júnior, ele consiga entender, né? É, Rafa, travou só pra mim, galera, ou pra vocês também? Voltou? Rafa, eu travei? acho que você travou rapidinho. Foi mal. Beleza. Não sei até onde vocês ouviram, mas estava respondendo a pergunta Foi de... só o finalzinho que a gente perdeu. Pronto. Acho que é do Marcelo, ou da Marcela. É porque aqui não dá para ver o nome completo, tá? Mas seria interessante serviço direcionado e conquistando com conteúdo relevante. E conquistando com conteúdo relevante, eu acho que é muito mais de apresentação da empresa, né? Então, se a gente tem uma campanha de marketing, o primeiro case, para apresentar o serviço é interessante, está realizando estratégias direcionadas. E dois, se a gente quer conquistar o potencial cliente, quer conquistar aquele mercado, faz sentido tá utilizando, né, esse segundo case, que seria conquistando através de conteúdos relevantes. Então, disparando, sei lá, e-mail marketing para os potenciais clientes, para que eles pudessem falar assim, opa, a empresa Júnior existe, que legal. Eles trabalham com isso, que massa. Eles fazem, sei lá, coisas do aspecto geral da empresa de vocês, que podem estar dentro desse e-mail marketing, né? Sondando as dúvidas dos clientes, dos potenciais clientes. Acho. Se ele tiver interesse em fechar o serviço, mas se ele tem consciência do problema dele e a gente apresenta conteúdo sobre o assunto, a tendência a interessar de forma mais natural. Maria Clara, tá. Maria Clara falou aqui, eu acho que a segunda opção fica menos chata. Acho que foi em relação da gente tendo uma constância de conteúdo para os clientes. Principalmente se ele não tiver interesse, né, em fechar o serviço no momento, assim. Mas se ele tem consciência do problema dele e a gente apresenta conteúdo sobre a sua tendência é ele se interessar de forma mais natural. Exatamente. Então, nem sempre uma coisa, os clientes, eles sabem nem todas as vezes os clientes eles vão saber, os clientes eles vão saber que tem uma determinada dor, que tem determinado problema dentro da empresa deles. Então, cabe a gente também meio que tá tentando identificar, né, qual seria a dor, caso seja a estratégia de prospecção ativa. Tá identificando qual a dor e de que forma a gente pode solucionar. E se for, ele já tem um problema iminente na empresa dele, então, sei lá, um exemplo seria uma empresa que tem uma logística ruim, adotou o delivery agora, um restaurante que tem um delivery que não é muito bom, adotou essa estratégia agora, né, de estar utilizando o delivery muito no sentido por conta da pandemia, mas só que não a consegue gerir tão bem, porque, enfim, nunca trabalhou com isso antes. Então a gente já tem esse problema identificado mesmo sendo, claro, sendo cliente desse restaurante, a gente consegue identificar essa dor e a partir daí trabalhar comercial, meio que consegue trabalhar, né, identificando essa, essa dor da empresa. Rafa, vamos para a última perguntinha, beleza? Que tem aqui no chat, você pode dar uma lida, mas só para a gente finalizar, porque a gente está no tempo aí, beleza? Mas, eu fechei o chat aqui sem querer. Mas vamos lá. Patrícia Gendiero. Bom dia, Patrícia. Tudo bem? Sim, com você. Então, eu não sou membro da área de marketing da EJ, que eu faço parte. E por mais que eu tenha bastante contato com essa diretoria, eu queria saber como os membros fora dessa área estão ou que estão mais distantes e podem ajudar a empresa a prosperar. Cara, isso é muito bom. Recentemente, a gente, o time comercial da ADMU, a gente percebeu, tá, não é só o time comercial que vende, sabe? Então, não é só a galera que tá de fato no pilar de vendas ali que ele vai vender. Então é interessante também que os membros da empresa de vocês
meio que sejam capacitados nos serviços e em algumas estratégias de vendas. Então, o que a gente fez foi, primeiramente, teve essa ideia, né? Aí depois a gente validou com o consultor comercial da gente. Consultor comercial, não sei nem se é assim que chama. Mas é uma pessoa que está ajudando a gente, mas ele é profissional e ele está ajudando a gente na consolidação, né, do comercial da empresa e treinamentos e capacitações também. A gente perguntou para eles. Seria interessante a gente estar utilizando essa estratégia para toda a empresa, porque a gente entende que nem todo mundo faz parte desse pilar de marketing e vendas, mas pode estar ajudando também o time a prospectar. Então, dentro do pilar de marketing, o que você pode fazer? As pessoas podem fazer comumente. Pô, a empresa onde vocês têm um blog, tem uma rede social, não custa nada gerar algum tipo de conteúdo para esse blog. Então, chegar para as diretorias de marketing e falar, olha, eu sei sobre esse determinado assunto, o meu projeto que eu levei foi desse determinado assunto, acho que eu posso trazer isso, acho que seria relevante para o blog da empresa. Massa, vai lá e faz. Então, vai lá e faz, sabe? Não sei, não acho que não são todas as empresas júnior que têm, tipo, um time além do time, por exemplo, porque na DM UFBA a gente tem os times, né, meio que oficiais, que seria o time de vendas e o time de marketing das diretorias de comercial e das diretorias de marketing. Mas além disso, a gente tem os squads, que seriam os squads de SDR, que seriam os squads de vendas, né, SDR institucional. E aí, dentro disso, a gente tem pessoas que são capacitadas para meio que em SDR fazer a prospecção ativa, gerar conteúdo para o blog, tá fazendo cold call, e-mail marketing e em institucional para utilizando estratégias, né, de marketing da ABM, que é basicamente vender para grandes contas. Então, é uma opção estar implementando esse tipo de time dentro da empresa de vocês. Mas se não for uma opção, não for a realidade, se não for possível, vale também estar tentando engajar os membros à construção de conteúdo e afins que podem ajudar o time de marketing. Já no pilar de vendas, né, é interessante, como eu estava falando, que recentemente a gente do time comercial fez essa estratégia de meio de capacitar os consultores, principalmente da empresa, e os trainees, sobre os nossos serviços. Então, a gente falou sobre o que, tipo assim, deu uma introduzida no que era a empresa júnior, da nossa autoridade, quais eram os nossos serviços e apresentou esses serviços como dores, né, que a gente soluciona das empresas. Então, se o time comercial da empresa de vocês estiver disposto a fazer isso, também seria interessante, para que as pessoas, né, da própria empresa, elas saibam, elas entendam como vender a empresa de fato. Massa. Então, galera, vamos finalizar por aqui com o Rafa. Gostaria muito de agradecer, Rafa, do nosso time e espero que ajude aí vocês. Eu gostei que teve bastante pergunta, então acredito que a prospecção da Jota de vocês vai melhorar aí nesse tempo que vai chegar. E vamos até o final de março, todo mundo se agitando. E Rafa, quer falar mais alguma coisa? Só para saber se eu posso passar para os nossos próximos. Cara, eu só queria agradecer também, obrigado aí. A quantidade de perguntas foi muito boa, gostei. E valeu aí pelo momento, eu espero que dê tudo certo para a Jota de vocês e para vocês também. Valeu, pessoal. Perfeito. Beijão. E agora, galera, a gente vai com outro tema muito importante, com outros dois convidados aí do nosso time, Bruna Lopes e Gustavo Ribeiro. Falar um pouquinho sobre funil de vendas, né? Então, prospecção é muito importante, mas também funil é importante. Beleza? Massa, galera. Bom dia a todos. Vou apresentar minha tela aqui. Já estamos vendo, tá? Massa. E vocês veem o negócio do Zoom também ou não? Pronto. Bom, vamos lá. Bom dia, gente, mais uma vez. Me apresentando um pouco, eu me chamo Gustavo Ribeiro. Eu fui trainee da Primus em 2020.1, quando eu entrei de fato no MED. No próximo semestre, né, eu fui consultor de projetos e em seguida consultor sênior. E atualmente, em 2021, eu sou diretor comercial lá da Primus e consultor de expansão
aqui do NED Salvador. Bom dia, gente. Então, eu sou a Bruna, sou da Projecta, então entrei em 2019 como trainee. Passei por alguns cargos na EJ, entre eles assessora comercial, e hoje estou como diretora de projetos e consultora aqui do NED. Massa. E hoje a gente vai falar de funil de vendas. Então, o que é o funil de vendas, né? Todo mundo, até Rafa acabou de mostrar, todo mundo já deve ter ouvido falar e visto. É esse funil, literalmente, onde primeiro tem lá todas as pessoas que podem ser clientes de vocês, e aí em algum momento eles conhecem a empresa, entram nesse funil como visitantes, vão avançando as etapas, se tornam leads, oportunidades, alguns vão se perdendo no meio desse caminho, né? E no final sai uma venda. Mas a gente não pode falar do funil de venda sem tratar antes da jornada de compra. Essa jornada de compra, ela é dividida em algumas etapas, alinhada com o funil de vendas. Então, lá no topo do funil, esses contatos, eles estão numa etapa de aprendizado e reconhecimento do problema. Quando eles passam para o meio do funil, eles já estão considerando possíveis soluções. E, no fim, eles estão aptos ali para uma tomada de decisão. Então, para exemplo, a gente vai passar um pouquinho com mais detalhes cada uma dessas etapas, mas antes, para exemplificar um pouco, eu vou trazer um exemplo para vocês. Imagine que eu quero comprar um tênis e eu já sei qual é a loja que eu gosto de comprar, a marca, né, do meu tênis que eu quero. Eu abro o site dessa loja, o e-commerce, eu vou lá procurar e a maior, eu já sei quanto tempo, quantos reais em média eu vou gastar, e a minha maior decisão no momento vai ser o tamanho e o modelo ali que eu vou escolher. Então, uma jornada de compras muito simples que vai durar ali no máximo 15 minutos. Mas imaginem que eu preciso de um tênis para correr uma maratona. Bom, eu não sei que tipo de tênis eu preciso para correr uma maratona. E sendo sincero, eu também nunca corri uma maratona, então eu não faço ideia de como que eu vou fazer isso. Então eu preciso percorrer a jornada de compras desde o início. E a primeira etapa dessa jornada de compras é do aprendizado e descoberta. Nessa fase, o comprador ele ainda não sabe muito bem que tem um problema. Então, o objetivo aqui é despertar o interesse por algum assunto e, de fato, conscientizar que ele tem uma oportunidade. Então, as perguntas que eu vou me fazer nessa hora, de fato, é como correr uma maratona? O que eu preciso? Eu preciso comprar um tênis? Ou será que eu já tenho até algum que serve, né? Então, primeiro eu vou pesquisar mais sobre na internet. Eu vou olhar no Google, eu vou olhar as redes sociais, e aí é nesse momento que eu vou encontrar a empresa de vocês, por exemplo. Então, como é que vocês podem estar alimentando esses visitantes nessa etapa? Então, vocês têm que fazer, primeiro, prender a atenção desse público através de conteúdos atualizados e de qualidade para motivar essas pessoas a te procurar mais vezes. E a gente faz isso através do marketing de conteúdo, ali das redes sociais, por exemplo. E qual é o principal objetivo aqui? Né? Ter visitantes é muito bom, mas o que a gente tem que garantir, de fato, é que eles avancem para a próxima etapa e se tornem um lead. E a gente pode fazer isso através de landing pages, fazendo ofertas, disponibilizando, por exemplo, e-books, webinars, ou até mesmo um formulário de contato, uma solicitação de orçamento, para fazer com que esses visitantes disponibilizem as informações dele, como e-mail, contato, e se torne um lead. E aí a gente avança para a próxima etapa do funil. Quando ele se torna um lead, ele já tem o reconhecimento ali do problema. Então, eu já sei que eu preciso de um tênis para correr uma maratona, por exemplo, mas eu não sei que tênis é esse, quais características, onde comprar. Então, nessa etapa, eu vou começar a pesquisar mais sobre as possíveis soluções. Então, o que é muito importante aqui? Após a captura desses leads, é necessário conquistar a confiança.
E uma boa maneira de conquistar essa confiança desses leads é fazendo a nutrição, com e-mails com bom conteúdo, bem segmentado e focado na necessidade de cada lead. E uma ferramenta que você pode fazer esse envio de e-mails, esse fluxo bem automatizado, é, por exemplo, o RD Station Marketing. E, além disso, uma tarefa muito importante aqui da área de marketing nessa etapa é fazer a qualificação dos leads. Então, aqueles leads que estão mais qualificados, eles vão avançar para a próxima etapa. Então, aqui, os leads mais qualificados, eles são classificados como oportunidades. Então, as oportunidades, eles já consideram as possíveis soluções, ele já sabe o que precisa, mas é muito importante aqui criar um senso de urgência para eles. Por exemplo, se ele já sabe da solução que ele precisa, mas ele não tiver o interesse de tomar essa decisão agora, você pode acabar perdendo esse potencial cliente. Então, é muito importante você criar esse senso de urgência, mostrar para ele que ele de fato tem esse problema e que isso precisa ser resolvido já, para ele não adiar essa tomada de decisão. E aqui, o que é importante a gente fazer nessa etapa? A gente oferece para ele uma oferta para realizar uma reunião de diagnóstico gratuito. Uma reunião que vai ser ali o primeiro momento com o time de vendas. Então, o time de vendas vai fazer a primeira abordagem, o primeiro contato com esse potencial cliente. E aqui é muito importante utilizar todas as informações do marketing que esse potencial cliente disponibilizou até chegar nessa etapa do funil, para a gente conseguir identificar a real necessidade desse potencial cliente, chegar bem na dor, para, de fato, oferecer para ele uma solução que vá sanar essa dor, que vá realmente melhorar o problema dele, oferecer resultados para o negócio dele. E, além disso, é muito importante o time comercial aqui, nessa etapa, mapear o perfil desses potenciais clientes que estão chegando até aqui, para que a gente possa, depois, trabalhar conteúdos bem segmentados que façam sentido para esse perfil de cliente ideal. Aí, por fim, a gente chega na última etapa da jornada de compras, onde os clientes, né, eles vão se tornar clientes, eles vão comparar as possíveis soluções e decidir qual é a melhor para o seu contexto. Então, aqui é muito importante ressaltar quais são seus diferenciais competitivos, porque agregar valor, por que esse cliente tem que fechar com você e, de fato, não com outra empresa. Então, mostrar seus diferenciais, agregar valor, falar sobre os seus benefícios. E aí, depois do processo de vendas concluído, é hora do cliente aproveitar todos os benefícios e eliminar a dor através da solução que você propôs para ele. Mas o trabalho do marketing, ele não para por aqui. O marketing, ele vai trabalhar na retenção dos clientes para eles continuarem fiéis, continuarem clientes da sua empresa. E não só isso, trabalhar também com novas vendas, com upsell, né, uma venda a mais do que ele já tinha fechado. Afinal de contas, a gente sabe que é muito mais fácil vender para alguém que já é nosso cliente do que para alguém que ainda não é. E não só isso, aqui também é hora, né, ao final do projeto, a gente medir o nível de satisfação dos clientes, o NPS, né, que até é uma meta no nosso portal, que não só isso, é muito importante a gente estar medindo o quão satisfeitos os clientes estão com o nosso serviço para estar melhorando cada vez mais nossos projetos. E também um cliente satisfeito, ele é um cliente promotor, então ele vai promover a nossa imagem, promover o nosso trabalho e realizar também indicações para outras pessoas fecharem projetos com a gente, e isso vai, consequentemente, gerar em mais vendas, mais resultados para a nossa empresa. Então, por fim, resumindo, né, a importância da jornada de compras bem definidas. Primeiro, a gente vai identificar o momento de venda. Então, a gente vai saber o momento certo de fazer a abordagem com o cliente.
e não, por algum descuido, fazer essa abordagem no momento errado e acabar perdendo esse potencial cliente. A gente tem um relacionamento próximo, então a gente sabe os desejos, as necessidades, as características desses clientes, então é muito importante na hora de estar realizando conteúdos para que seja de forma bem segmentada, específica para esse perfil de cliente ideal. A gente está realizando uma venda consultiva, então o vendedor ele atua mais como um consultor, identificando a dor, a verdadeira necessidade desse cliente para que a gente possa atuar de modo a solucionar essa dor e o nosso cliente seja de fato satisfeito. A gente tem uma gestão otimizada, afinal de contas, isso é um processo, né? Tem toda uma jornada a ser seguida, então a gente consegue ter uma melhor visualização de cada etapa do funil e saber por onde que está com maior problema, onde eu preciso melhorar e propor uma solução de maneira ágil, aumentando nossas chances de acerto. E por fim também o aumento da produtividade. Então, se eu conheço o meu cliente, seus hábitos de consumo, eu sei em que momento da jornada de compras ele se encontra e qual é a sua necessidade, isso vai tornar o trabalho do vendedor muito mais fácil e ágil. Então, ele vai saber, de fato, com quem ele vai negociar ou não, otimizando o tempo dele para vender mais. Massa, galera. Então, depois de tudo isso que você falou sobre a jornada de compra, perdão, a gente tem de como construir o funil, né? Então, eu já entendi quais são as etapas do funil, já entendi o que eu preciso fazer, mas como eu construo o meu? Pode passar, Viu? E aí a gente precisa falar um pouco sobre algumas coisinhas importantes antes de necessariamente entrar na construção do funil em si. Primeira coisa, vocês precisam conhecer o modelo de negócio de vocês. Então, o modelo pode ser dividido em 3 pontos principais aí para serem destrinchados, que são para quem vocês vendem, então quem é esse público de vocês, o que vocês estão vendendo e como é a solução que vocês estão vendendo. Isso porque o papel do vendedor vai ser fazer com que o cliente, fazer essa pessoa caminhar pelo funil. Então, vocês precisam conhecer quem é essa pessoa, quais as necessidades dela, e como o que vocês estão vendendo atendem ao problema dela. Então, terem clareza do modelo de negócio de vocês. Pode passar. E aí, eu estou trazendo algumas dicas para vocês, que é o Business Model Canvas. Você está estruturando dentro da EJ de vocês, tanto para realmente estruturar o modelo de negócio, para revisar o modelo de negócio, construir uma proposta de valor e a matriz BCG para revisar as soluções que vocês estão oferecendo. Pode passar. E aí, o segundo ponto importante é, você já sabe o que é a jornada de compras, então você precisa mapear essa jornada. E aí, qual é a jornada feita por suas personas? Então, lembra que eu falei um pouco sobre para quem vocês vendem? Então, uma empresa existe para atender a uma necessidade de alguém do mercado. Então, vocês precisam saber a sua. Pode passar, Gu. Então, a nível de definição, essas personas são personagens fictícios criados para representar os diferentes tipos de usuário dentro de um alvo demográfico. Então, mapeie. Então, o público de vocês está em Salvador, tem determinada idade, comporta dessa forma, tem X problema. Então, quanto mais mapeado estiver, mais definido estiverem essas coisas, mais fácil vai ser chegar nessas pessoas. Então, definir o para quem do modelo de negócio de vocês. Quando vocês definirem o para quem, vocês precisam entender a dor dessas pessoas, para vocês terem clareza de como defender a solução que vocês estão vendendo, como fazer ela caminhar pelo funil. Então, pesquise. Vocês podem conversar com algumas dessas pessoas que estão dentro de vocês, que estão dentro dessa persona de vocês. E não precisa ser uma pesquisa extremamente extensa, mas que para ir construindo o repertório de vocês na defesa do argumento. E tem a forma que vocês querem que seja o cliente de vocês.
Então, construa uma jornada que se adeque à pessoa. Então, a necessidade dela, como ela precisa caminhar, quais ela vai ter ao longo desse processo. Então, a jornada ela precisa ser adaptada desse para quem, nessa persona. Então, voltando ao funil propriamente dito, vocês precisam determinar o topo do funil. Então, o topo do funil são os visitantes. Quem você quer que seja visitante da sua página, da sua rede social, da sua empresa. Então, a primeira impressão é aquela que fica. Vocês precisam saber quando e por que os seus clientes entrarão no seu funil. Então, entrarão via site. Então, como é o site da minha empresa? Qual a mensagem que eu quero que ele receba? Como eu preciso chegar nessa persona? Então, essa primeira impressão é a que vai ficar. Bru, estou fazendo prospecção ativa. Beleza. Mas aí você precisa ter bem estruturado o seu pitch de ligação. Qual é a sua impressão que você está levando no seu pitch de ligação? Despertar naquela pessoa. Então, determine exatamente como, quando e por que essas pessoas entrarão no seu funil. Vocês vão precisar também definir os marcos do processo. Então, trazendo de novo aqui a jornada de compra, você tem o topo do funil, o meio e o fundo do funil. E aí, dentro das ofertas de vocês, dentro da solução de vocês, do seu modelo de negócio, vocês precisam definir. Tá travando para todo mundo? Alguém me sinaliza? Eita. Vou desligar a câmera um pouquinho, tá? Para ver se melhora. Pronto. Vamos lá. Então, vocês têm o topo, o meio e o fundo do funil. E aí, é importante que vocês entendam o que vai marcar, qual vai ser o ponto em que a pessoa sai do topo para o meio do funil. Qual é o ponto em que sai do meio para o fundo do funil. Então, defina os marcos do processo. Então, a partir daqui, eu sei que ela já está considerando a solução. A partir daqui, eu sei que ela já está decidindo a compra. Então, ter muito claro quais são os marcos do processo de vocês. Pode passar do pronto. E, a partir disso, escolher onde concentrar os esforços de marketing. Por quê? Porque quem está no topo do funil precisa de um estímulo diferente de quem está no fundo do funil, de quem está no meio do funil. Então, vocês vão ter que escolher onde concentrar os esforços, a depender do momento, a depender de como está o funil de vocês. Então, no topo, por exemplo, esse lead precisa ser inspirado, né? Então, ele precisa ser inspirado de que ele tem um problema, de que vocês são a possível solução do problema deles, mas quem está no fundo, por exemplo, precisa ser levado ao sim. Então, já está naquele processo de uma negociação mais direta, de realmente defender que vocês são a solução, de fato, para o problema dele. Então, é levá-lo até o sim. Então, em cada etapa do funil, vão precisar de estímulos e de esforços diferentes. Uma dica que eu deixo para vocês é de vocês darem os riscos. Então, o que é isso? Não percam tempo. Tracem metas de quanto tempo aquela pessoa ficar naquela fase, de como vocês podem metrificar isso, né? E não perder tempo no sentido de não deixar aquela pessoa muito tempo em uma fase do funil. Então, ela está visitante, mas como eu faço para levá-la de visitante até alguém que está considerando a nossa solução, até o meio do funil? Então, não deixe ela muito tempo em uma fase do funil, porque ela pode se desengajar, ela pode se desinspirar e a venda precisa acontecer. Então, minimize os riscos de vocês monitorando o funil e estabelecendo prazos mesmo, sabe? Então, 72 horas a gente pode ter negociação, a gente está conversando, a gente precisa fazer com que essa pessoa caminhe. Então, vocês precisam mover os clientes no tempo certo. E isso vem de muita habilidade do time para o vendedor saber quais informações são imprescindíveis para fazer o cliente avançar no funil de vendas. Então, quem está no topo do meu funil tem essas dúvidas, tem essas objeções, ele precisa caminhar para o meio do funil. Então, o vendedor
o consultor ele precisa estar ali trazendo essas informações para fazer a pessoa caminhar mesmo. Então, os esforços de marketing para suprir aquelas objeções. Da mesma forma, do meio do funil para o fundo do funil, para fazer essa pessoa realmente estar cogitando a solução e levá-la para cima. E aí vocês precisam também construir diferenciais defensáveis. Então, em que etapa, em que parte do funil cada vendedor é melhor. Então, explorar essas capacidades para contornar as objeções do cliente em cada etapa de venda. E ter gatilhos muito claros de como vocês podem defender a solução de vocês para estar fazendo a pessoa caminhar pelo funil. Então, resumindo, pode passar. Tem algumas coisinhas importantes que precisam acontecer. Primeiro, ter uma metodologia. Então, realmente ter o processo mapeado, ter o processo delineado, saber qual estratégia de vendas vai ser utilizada por tanto a persona de vocês, quanto ao serviço de vocês, as soluções que vocês ofertam. Ter um time muito bem treinado. Então, como vocês viram, eu falei do vendedor, da habilidade do vendedor de fazer a pessoa caminhar pelo funil de vendas. Então, vocês precisam ter um time bem treinado e um time treinado para essas etapas também. Então, uma pessoa que vai estar responsável pela qualificação daquele lead, por trazer informação, por estar educando mesmo ele de que vocês são a solução para o problema, e outros vendedores que estariam responsáveis pela negociação em si, da venda. Então, um time treinado vai otimizar bastante o funil de venda de vocês. Ter esse processo delineado, ter esse processo realmente desenhado para vocês saberem exatamente onde cada pessoa está, quantas pessoas estão em cada fase. Os marcos desse processo que fazem as pessoas caminharem pelas etapas do funil. Quais gatilhos são necessários para fazer a pessoa sair de uma etapa para outra e ter um equilíbrio no funil. Então, não lotar muito as etapas, porque vai dificultar o gerenciamento de vocês. Então, ter um equilíbrio topo entre meio de funil, entre fundo de funil, para que nem sobrecarregue o time, nem se perca pessoas e dados e informações ao longo do processo. Então, é importante garantir um certo equilíbrio no funil de vendas. E aí, como gerenciar esse funil? A gente está trazendo aqui algumas dicas de plataformas para vocês, que são o CRM e o RD Station, são exemplos de plataformas que vocês podem estar cadastrando, monitorando o andamento dessas pessoas, né, tanto de visitante até se tornar um cliente de vocês. E é isso, acho que a gente pode abrir para dúvidas. Massa. Boa, galera. Vocês estão me ouvindo? Tô. E aí, galera, vocês têm perguntas? Vocês deram uma finalizada aí, né? Eita. Mandaram... Maria Clara mandou um comentário enorme aí. Gu, se você quiser ler para discorrer um pouco. Vamos lá. Não é uma pergunta, mas um raciocínio que tive mesmo. Aplicar o método AIDA em cada etapa funil é bem importante. Então, visitante, atenção, lead, interesse, oportunidade, desejo, cliente, ação. Além disso, tem uma parte muito importante que vocês citaram sobre a satisfação do cliente, que atualmente gira em torno da adição da letra S no método AIDA. O S é justamente a satisfação do cliente que se torna um promotor, como vocês falaram, e acaba cortando o caminho justamente para fazer indicação para outras pessoas. Isso tem muito poder porque diz respeito a um gatilho mental chamado prova social, onde a pessoa tem a tendência a confiar mais em algum produto ou serviço que foi bem avaliado por outros usuários. E isso é decisivo nas nossas escolhas. A Uber, Netflix e iFood, por exemplo,
trabalham muito nessa questão de prova social. Ninguém quer pegar um Uber, assistir um filme, nem pedir comida em um restaurante com apenas 2, 3 estrelas. É isso. É muito importante vocês metrificarem o funil de vocês, né? Então, ter um NPS parcial, um NPS de atendimento, saber não só esse NPS final do projeto em si, mas o NPS de atendimento mesmo, de como a pessoa está caminhando pelo funil, é importante para vocês conseguirem metrificar e aperfeiçoar o processo de vocês. Gu, você quer ficar com a próxima? Pronto, deixa eu ler aqui. Eu tenho uma de Laís, como transformar esse preenchimento do funil em um hábito dentro da empresa. Bom, você fala o preenchimento da primeira etapa ou o preenchimento como trazer de fato o funil de vendas para a empresa como algo que você ainda não utiliza atualmente? Massa, como Bruna falou, né? Depois você precisa, antes de construir o funil, mapear algumas coisas, como a persona, mapear a jornada de compras do seu cliente e, de fato, depois de mapeado tudo isso, você vai construir esse funil de vendas que está muito alinhado também com a palestra que Rafa trouxe anteriormente da prospecção. Então, vocês podem estar construindo a prospecção passiva de vocês, muito em conjunto com o funil de vendas, então gerando valor através do marketing de conteúdo, fazendo esse cliente avançar, marcando um diagnóstico com o time de vendas. Então, é de fato construir essa jornada, todo esse slide que a gente apresentou, e também usar ambos os times de marketing e os times de vendas em conjunto, fazer eles construírem isso em conjuntos para que isso se torne um processo de vendas padrão da sua empresa júnior. Então, se vocês não têm algo muito definido, primeiro de tudo é sentar, elaborar tudo isso e construir esse funil de vendas como um processo padrão. E aí a gente pode até disponibilizar o slide, eu acho também, se alguém quiser, para estar dando uma olhada mais a fundo em cada etapa, o que precisa. Não sei se respondeu. Queria complementar, Gu, nessa questão sobre o hábito dentro da empresa, que o que precisa ser avaliado constantemente, né? Então, realmente ter uma análise de dados do funil recorrente, assim, para entender onde estão os gargalos. Então, às vezes, vocês podem ter o gargalo no topo do visitante, às vezes vocês podem ter o gargalo em estar qualificando essa pessoa, então não consegue passar para o fundo do funil. Às vezes é no sim, é na negociação. Então, realmente ter metrificado, chegaram 5 pessoas, a gente conseguiu estar qualificando 3, uma foi para negociação e a gente converteu, beleza. Eu tive uma taxa de conversão aí de 20%. Como é que a gente pode melhorar? Ou vamos aumentar o nosso espaço amostral para validar de novo a nossa taxa de conversão. Então, que vocês consigam acompanhar ao longo do funil e realmente adaptando e aperfeiçoando o processo de vocês. Então, isso tem que acontecer recorrentemente mesmo, não só construir o funil, desenhar na plataforma e deixar ele acontecer de forma orgânica. Porque, enfim, né, essa análise de dados vai ser importante, crucial, na verdade, para o processo. Bruno, e uma coisa muito legal também, que acontece muito, na verdade, é que chegam ao fim do funil muitos leads que não são qualificados. Acontece muito em empresa que está chegando para o time de vendas, muitos leads que não são qualificados. Então, esse time de vendas vai estar ali gastando esforços, gastando tempo com clientes que não são de fato uma oportunidade, eles ainda não têm esse reconhecimento do problema, ele ainda não considera possíveis soluções. Então, ele precisava antes ter sido nutrido mais, de forma mais assertiva, até chegar ao time de vendas como uma oportunidade. Então, ter essa análise de dados, como a Bruna falou, é muito importante para vocês estarem medindo se de fato está chegando clientes qualificados ou o time de vendas ele está
perdendo muito tempo com um cliente que ainda não é uma oportunidade. Isso também se aplicaria aos membros que estão no processo seletivo. No caso, essa implantação do hábito seria boa de que forma para um grupo que está conhecendo a empresa no início? Você fala aos membros da própria empresa? Bom, no caso, o funil de vendas ele é voltado para os clientes, as pessoas que vão comprar da sua empresa. Então, esse processo ele é tudo construído para que no final você consiga gerar uma venda. Então, eu não vi um funil de vendas voltado a processo seletivo. Não sei se o Bruna pode dar uma complementada nessa pergunta. Eu entendi de forma diferente, eu entendi como implantação do hábito mesmo, de executar, de monitorar, de consolidar o funil de vendas, desde o programa Trainee. Pronto, acho que vocês podem estar Sim. trazendo não só a explicação do processo, tipo, trazer a capacitação no modelo de negócio de vocês, em como acontece o processo de vendas, e essas pessoas que forem entrando para o time, principalmente, elas já serem cobradas para estar com esse hábito, sabe? Então, às vezes, o membro já é efetivo, ele já vem de um outro hábito, de uma outra forma, e demora um pouco mais para se adaptar. Então, aproveitar esses novos membros que estão entrando para o time para serem mais cobrados, exigidos desde o início mesmo, é uma boa forma de consolidar o hábito de analisar, de preencher as informações e de monitorar o funil de vendas. Trazer isso como temática também do processo do programa Trainee de alguma forma, né? Para que as pessoas entrem entendendo como o processo de vendas acontece, porque todo mundo de alguma forma acaba sendo vendedor da EJ, né? No sentido de ser promotor da marca, no sentido de falar sobre a EJ, de compartilhar um post. Então, é isso que vocês podem estar trazendo desde o programa Trainee também. Um trainee, uma capacitação também de vendas, de marketing comercial, para logo quando as pessoas entram na empresa, porque de fato todo mundo, não é só a equipe de vendas que vai ficar, que é para ficar responsável por estar fazendo venda, mas todo mundo que está na empresa está vestindo a camisa, é responsável pelos resultados, então todo mundo pode estar realizando prospecção, e quando vocês ensinam isso, passam para eles como que funciona a jornada de compras dentro da empresa de vocês, o que os clientes precisam percorrer até sair uma venda, e capacitar eles também, no caso de prospecção, de gatilhos, de negociação, toda a empresa vai estar disponível para ajudar e fazer mais vendas, né? E aí, galera, mais perguntas? Sobrou um tempinho bom, hein? Então dá para fazer bastante pergunta. Aí, ó, surgiu mais um. Exatamente. Maeli, marketing ficaria mais responsável pelo topo de funil. Primeiro, com a geração de conteúdo nas redes sociais, no site, depois fazer a captura desses visitantes para se tornarem leads, através de, como eu trouxe, landing pages, oferecendo e-books, webinar, e capturando essas informações com o e-mail do cliente, e aí colocar eles no processo de nutrição, enviando e-mails bem qualificados, bem segmentados. E aí, quando a equipe de marketing vê que esse lead está avançando, ele está abrindo os e-mails, ele está acessando os conteúdos de forma mais recorrente, vocês vão ver que esse lead já está mais qualificado
para passar para o time de vendas. E aí que entra o comercial, né, a partir do meio e o final do funil, para estar realizando o primeiro contato, a primeira abordagem, e aí identificando toda a dor, a necessidade do cliente, reforçado ali com o que o marketing trouxe para ele, e oferecer de fato a solução para o cliente. E aí finalizar com a venda. Só queria reforçar rapidinho que é muito. São áreas bastante complexas, né? Duas áreas bastante complexas e com trabalho denso dentro da IJ. Então, além de ser importante ter, de alguma forma, separado, né? Para que cada uma consiga focar bastante no seu trabalho. Tendo separados, é importante que haja um alinhamento muito grande. Então, se tem um diretor de marketing, sejam duas pessoas muito alinhadas, que tenham reuniões recorrentes, que tenham uma estratégia, pensado juntos. E não só os diretores, mas o time também, né? Que é quem vai estar executando isso. Então, essas duas áreas vai ser muito importante para que todas as etapas do funil de uma maneira constante, né? Bruna, você deu uma travadinha aqui para mim, não sei se o pessoal conseguiu ouvir bem. Tá me ouvindo agora? Tá melhor. Agora tá melhor. Pronto, eu falei só sobre a importância do alinhamento entre os times de marketing comercial. Então, é muito legal que sejam times separados, enfim, né, serem atividades bastante em focos um pouco diferentes em algumas partes, mas que estejam muito alinhados a nível de estratégia, de análise do funil, de execução também dessa estratégia. Então, alinhamento dos times em si vai ser muito importante para o funil fluir de. Bruna, Ó, surgiu mais um aí. Ah, não. Acho que Maria aí, trouxe só uma anotação. deixa eu ver. O conceito do funil é você filtrar e transformar curiosos em clientes. Perfeito. E aí tive uma ideia em relação ao processo seletivo da DJ, de como usar uma espécie de funil também ajudaria. Porque cada DJ sabe quais membros precisa, tipo, quais características essa pessoa precisa ter. E aí uma espécie de funil ajudaria nessa questão, a, por exemplo, evitar receber pessoas que não são proativas, por exemplo. Não sei se isso aplica de fato. Eu acho que se aplica assim. No processo seletivo também funciona como um funil, né? Eu não sou especialista aqui na área de pessoas, mas no processo seletivo a gente tem algumas etapas. Então, por exemplo, cada DJ tem um processo seletivo definido, mas vamos trazer um exemplo. A primeira etapa é uma prova que aí, sei lá, tiveram 200 inscritos. Aí a primeira etapa é uma prova, aí passaram 150, a segunda etapa vai ser uma dinâmica, aí só passaram 100, a terceira etapa é um desafio, que aí só passaram 50, e por fim uma entrevista, que aí vão entrar de fato 20. Então, é um funil, sim, no processo seletivo, que você também pode estar fazendo essas análises, deve estar fazendo essas análises para entender como o seu processo seletivo está caminhando, em qual dessas etapas você está tendo uma conversão melhor, pior, em qual dessas etapas você vê que os seus inscritos estão tendo mais dificuldade, também em qual vocês estão perdendo inscritos por conta de fluxo cultural, ou por conta de habilidades técnicas. Então, há uma diversas formas de você estar analisando também esse funil, com outro viés, é claro, no processo seletivo. Acrescenta também, se a galera da Psico que tá aí quiser acrescentar o que o Gu falou, Não sou muito, seria legal. Perfeito, então.
Galera, se vocês quiserem perguntar alguma coisa por áudio também, super tranquilo, viu? Comentar alguma coisa, discutir. Sim, podem falar sobre a dor da EJ de vocês. Eu lembro que a gente teve uma reunião com alguns dos conselheiros, em uma reunião do conselho que a gente discutiu e a principal dor que vocês trouxeram foi justamente essa do funil, né? Que vocês não tinham um funil bem definido. E, enfim, se vocês tiverem qualquer dúvida, às vezes sobre uma etapa específica do funil, então meu funil está muito longo, eu estou demorando para fazer follow-up, para, enfim, converter em um cliente. Qualquer dor que vocês encontrem, vocês podem comentar aí que a galera vai ajudar vocês. Eu queria comentar uma questão que eu lembrei agora. Direitinho, tá gravando? Tá Tá travando dando. tudo. Agora melhorou. Pronto. A questão que eu comentei sobre quem é a persona de vocês, porque às vezes vocês podem ter uma persona e aí vocês estão investindo em conteúdo no Instagram. Só que aquela pessoa não consome Instagram, sabe? Você vai precisa chegar nela por outro caminho. Às vezes essa pessoa não está no Facebook, então onde é que ela está para que vocês consigam deixar de maneira correta e alimentar esse topo do funil. Então, eu já vi algumas jogos, então acho que vale estar salientando aqui, né? Exatamente onde essas pessoas estão, para que a estratégia de captação dessas pessoas, de prospecção dessas pessoas seja assertiva e consiga alimentar todo o funil. E aí, por quais gatilhos ela vai se motivar, né? Então, vocês têm diversos gatilhos de social. E vocês podem usar muito prova social do movimento Empresa Júnior também. Às vezes pode ser uma empresa nova, que nunca fez projeto, que não tem tanto projeto assim feito. Então, vocês podem estar usando de outra prova social, como do movimento Empresa Júnior, para estar agregando valor. Utilizar de outros gatilhos, então realmente entender qual é o diferencial do modelo do negócio de vocês, da empresa de vocês, e usar isso para agregar valor na proposta. Show, galera. Eu vou aproveitar aqui já para agradecer Bruno e Gustavo pela apresentação. Foi ótimo, espero que vocês saiam com vários insights. A gente ainda falta 8 minutinhos para a nossa próxima, apesar que lá já está aqui, mas só para a gente ficar nivelado com outro grupo e começar no mesmo horário, a gente vai dar esse tempinho, mas os microfones estão abertos, né? Para se vocês quiserem perguntar alguma coisa, a Gu e Bru vão ficar aqui ainda. E agradecer desde já pela apresentação aí, beleza? Massa, a gente queria agradecer também. Falar que qualquer coisa eu estou aqui à disposição. Se quiserem mandar mensagem também, pode falar com o Caio também para pegar o contato. E se quiserem mandar pergunta, ainda estou aqui. E aí é isso. Espero que todo mundo consiga estruturar bem o funil de venda de vocês. Massa, galera. E quero ver 100% fora do zero, beleza? Farol verde, estamos aí, viu? A EDL tá chegando com tudo, então vamos lá. Gente, aproveitando que sobrou esse tempinho, vocês estão aí por enquanto sem fazer nada, lembrem quem não fez ontem de dar um feedback com relação ao nosso primeiro dia. Eu vou colocar aqui o link, bit.ly/feedback MK dia 1, beleza?
E aí vocês dão feedback do que vocês acharam do primeiro dia, das palestras, se a gente conseguiu contemplar tudo que vocês estavam esperando, se não, o que a gente pode melhorar aí nos dias que ainda estão por vir, beleza? E aí vocês dão esse feedback que vai ser muito positivo para a gente, tanto para esse evento quanto para os próximos. Cai enquanto ninguém fala nada. Eu tô com duas contas, uma no celular e uma no computador. Eu vou compartilhar pelo computador. Dá pra você dar o host na outra também? Também é Laís o nome. Show, claro, lá. Eu só Pronto, procurar aqui. obrigada. Pronto. Tá com host nas duas agora.